Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigíria e este é o 30º episódio do Tech Talkcast, o seu podcast semanal sobre tecnologia. E hoje, nesse episódio especial, episódio extra dessa semana, trago para vocês um resumão do evento da Apple, One More Thing, onde ela apresentou os novos MacBooks Air, Pro e Mac Minis, com um novo processador, o M1, utilizando o Apple Silicon. Então fiquem ligados que tem muita coisa boa nesse episódio e eu aproveitarei também para dar um pouquinho da minha opinião e minhas expectativas sobre essas novas máquinas e o futuro desses Macs daqui para frente, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. O evento One More Thing ele foi 100% focado nos novos MacBooks e a empresa abriu esse evento mostrando um novo processador, o processador M1, que é baseado nos processadores de iPhones e iPads. E assim como esses processadores, eles possuem 5 nanômetros. Em especial, eles agora possuem 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU e 16 núcleos no Neural Engine, que é a parte do processador que cuida ali do Machine Learning, do aprendizado de máquina. É um processador que parece muito potente e que promete aí ser uma revolução do mercado daqui para frente. A empresa fez questão de fazer alguns comparativos ali com máquinas mais antigas, MacBooks mais antigos, que utilizavam Intel, mas sem entrar em muitos detalhes técnicos. Esse não é o perfil da Apple, como a gente já sabe, mas ela a todo momento fazia questão de dizer que o processador era 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes mais rápido do que a geração anterior. E a impressão que eu tenho é que a empresa está tentando aproximar os MacBooks dos iPhones, trazendo a mesma ideia, o mesmo conceito de venda que ela tem nos iPhones para a sua linha de computadores. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você compra um iPhone, você não se preocupa com quantos hertz ele tem de processamento, qual é a potência dele, com quanto de memória RAM ele vem equipado. Diferentemente de outras marcas, a Apple ela é marcada por vender um produto que atende 100% o usuário, mas que o usuário não precisa se importar com detalhes técnicos do aparelho. E parece que ela está tentando trazer isso também para os MacBooks, já que esse M1, esse processador M1, ela não entrou em detalhes técnicos de hertz, quantos hertz ele tem, eles só disseram quantos núcleos tinha. Então parece que ela está tentando aproximar esses dois mundos e o usuário que vai comprar um MacBook só iria se preocupar talvez com uma quantidade de memória RAM e a quantidade de memória interna que esse cara vai ter. Então parece que a Apple está tentando trazer esse espírito dos iPhones para os MacBooks. Inicialmente isso parece que pode facilitar um pouco mais a compra de um aparelho desse pelo consumidor final. Vamos ver se os usuários vão aceitar isso muito bem. Eu não sei como isso vai ser recebido pelos usuários. Como eu falei, logo ali de início a empresa ficou falando muito sobre a potência desse processador, foram quase 20 minutos apresentando essa potência e ela fez questão de frisar que esses MacBooks e Mac Minis são muito potentes na questão térmica, na eficiência térmica e na eficiência energética, já que esse processador consome pouca energia com uma dissipação de calor muito melhor, sem a necessidade aí de várias ventoinhas, ou todo um sistema de ventilação para esse processador, já que ele não esquenta. A ideia desse processador é que ele não esquente e entregue uma alta potência com uma baixa carga de energia. Então essa é a ideia da empresa a utilizar esses processadores também no MacBook e no Mac Mini. E antes de entrar no detalhe de cada máquina, eu vou trazer 2 pontos importantes aqui para vocês já terem em mente. Esses computadores não tiveram nenhum upgrade visual, até os upgrades de especificação técnica foram bem pontuais ou não tiveram, só foi realmente o processador. E outro ponto muito importante, que algumas pessoas ficaram com dúvidas, se essas máquinas viriam com carregador, já que a Apple tirou o carregador dos iPhones. E sim, ele vem com o carregador dentro da caixa, tá? Então esses 2 pontos são importantes e é bom vocês terem isso em mente. E o primeiro MacBook destacado pela empresa foi o MacBook Air, que é, segundo a companhia, o MacBook mais vendido pela empresa, que é o queridinho dos usuários, como ela fez questão de destacar. Segundo a empresa agora, esse computador não terá nenhuma ventoinha mais, como eu já venho falando sobre esse processador, ele não teria necessidade de ter uma ventoinha,
Então esse MacBook Air ele não vai ter ventoinha, seria um MacBook 100% silencioso e tem algumas especificações bem interessantes. Ele continua com a tela Retina de 13,3 polegadas com resolução nativa de 2560 por 1600 pixels. Esse MacBook está sendo vendido com duas configurações de M1. Ele tem duas configurações de M1, uma de entrada e uma um pouco mais potente. A diferença é muito pequena, de apenas um core na GPU. Algo meio estranho, até porque não acredito que isso vai fazer uma diferença tão grande no valor final da máquina, mas ainda assim, o MacBook Air de entrada, ele vem com 8 cores na CPU, 7 cores na GPU, enquanto que o um pouco mais potente, o MacBook um pouco mais potente, vem com 8 cores de GPU. A diferença é de apenas um core, como eu falei, e é meio estranho isso, mas enfim, foi a opção que a maçã teve para tentar ter uma linha ainda mais barata, ainda mais em conta. Quanto à bateria, a empresa está prometendo 15 horas de navegação e 18 horas no Apple TV. Se você ficar assistindo um filme contínuo no Apple TV ou uma série, ela promete até 18 horas. O carregador que acompanha esse computador é o USB-C, assim como os MacBooks mais antigos, e é um carregador de 30 watts, que é suficiente para carregar esse MacBook. Ele vem com duas portas USB-C ou duas portas Thunderbolt, no final das contas é a mesma porta, a mesma compatibilidade, então é a mesma porta para os dois padrões, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. E essa porta também é compatível tanto para recarga quanto para passagens de dados. Apesar de serem duas portas, ela é compatível para as duas funcionalidades. Além disso, ele vem também com uma entrada de fone de ouvido, diferentemente dos iPhones que já deixaram de ter essa entrada já faz algum tempo. Ele vem equipado com Touch ID, assim como seus irmãos mais velhos, e ele ainda possui as teclas F1, F2, F3, assim por diante, e diferentemente dos MacBooks Pros, que agora possuem o Magic Keyboard ali em cima, que é aquela telinha pequenininha. Esse computador não tem essa telinha, então para quem gosta dessas teclas físicas pode ser uma boa opção. Ele vem equipado com 8 ou 16 GB de RAM, esse é o limite desse chip por enquanto, desse M1, e você pode escolher entre 256 e 2 TB. É claro que isso vai variar no preço final e conforme você precisa de mais memória, você vai ter que pagar um pouco mais caro. Já o Mac Mini receberá o M1 completo, com 8 cores na CPU, 8 cores na GPU e 16 cores na Neural Engine, tá? Então esse computador ele vem completo, com o M1 completo, você não precisa se preocupar quanto a isso. E diferentemente do MacBook Air, por ser um computador de mesa e pequeno, ele vem com uma ventoinha. Isso pode significar uma diferença de potência, no final das contas. Por ele estar refrigerando esse processador, podemos ter alguma diferença de potência. É claro que só os testes dirão se essa ventoinha pode trazer alguma diferença ou não em relação ao MacBook Air. Além disso, ele também tem duas portas USB-C Thunderbolt, duas portas USB-A, uma porta Ethernet, e além disso ele também é compatível com 8 ou 16 GB de RAM e pode também variar de 256 a 1 TB de armazenamento interno. Agora um ponto importante, como eu comentei, durante toda a apresentação a Apple não deu nenhum detalhe técnico quanto a esses processadores, mas em compensação ela ficava falando que ele era 2, 3, 4, 5 vezes mais potente que o processador anterior. No Mac Mini, por exemplo, se você der uma olhada na página principal dele, você vê qual é a comparação. E a comparação do Mac Mini é feita em cima de um Core i3 de 4 núcleos e 3.6 GHz com 16 GB de RAM. E segundo a companhia, esse M1, esse processador M1 com 16 GB de RAM, possui 6 vezes mais velocidade nos gráficos e 3,4 mais rápido do que a geração anterior. Então é legal ficar de olho nesses números que ela apresenta e sempre dar uma olhada no que eles estão se baseando, no que é feita essa comparação. Em seguida, então, a empresa anunciou o MacBook Pro de 13 polegadas. Esse MacBook Pro também virá com esse M1, o mesmo M1 do Mac Mini, assim como o MacBook Air, ele também possui duas portas USB-C Thunderbolt e também possui a mesma tela Retina de 2560 por 1600 pixels. Então ele tem uma tela ali de uma qualidade bem legal.
vai atender, acredito que a maior parte dos usuários. A Apple ainda promete um ganho de 2,8 vezes em relação à CPU da geração passada e um ganho na evolução gráfica de 5 vezes, levando como base um MacBook Pro equipado com i7 de 4 núcleos a 1,7. Já a bateria agora alcança até 20 horas de duração. Como eu comentei, o MacBook Pro ele vem equipado sim com o Magic Keyboard, né? E também tem o Touch ID. Então essa é uma máquina mais completa em relação aos outros dois equipamentos lançados pela Apple hoje. Bom, mas antes de partir para os preços dessa máquina, eu vou então posicionar esses MacBooks e o Mac Mini dentro da linha geral de computadores da maçã hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem hoje na página da empresa e derem uma olhada, vocês vão ver que esses computadores, eles entraram para substituir os MacBooks e Mac Minis de entrada da companhia. Ela removeu, né, os MacBooks i3, alguns i5 do site, e reposicionou, né, colocou esses computadores como sendo computadores de entrada, o que não significa que vão ser computadores mais fracos, como a própria empresa vem falando, vem batendo na tecla de que eles são algumas vezes mais rápidos que a geração anterior. Então eu acredito que agora teremos uma evolução, né, uma certa evolução, mesmo sendo um computador de entrada. Eu acredito que vão ser computadores bem potentes com um preço mais acessível. E aí agora sim, falando sobre o preço, a empresa manteve o preço dos computadores anteriores. Então o MacBook Air de entrada continua a $999, o MacBook Pro de entrada $1.299 e o Mac Mini, que foi uma certa surpresa, que agora começa em $699. Como eu comentei no episódio passado, essa me parece até uma estratégia da empresa até um pouco agressiva, né? Já que ela posiciona um computador mais barato do que a concorrência, com uma potência que provavelmente vai ser muito boa pelo que ele oferece, e um preço bem acessível, $699. Então vamos ver como é que essas máquinas vão vender lá fora. Já no Brasil, infelizmente, a notícia não é boa. Depois do evento, todos os MacBooks da empresa subiram de preço, né? Inclusive os Mac Minis, e os preços de entrada são $12.999 no MacBook Air, $17.999 no MacBook Pro e $8.699 no Mac Mini. Aqui no Brasil você não consegue comprar essas máquinas ainda não tem previsão de disponibilidade, mas lá fora você já consegue fazer a compra com disponibilidade para dia 17 de novembro. Então, se você quiser comprar lá fora, você já consegue. E finalmente, a empresa lançou o macOS Big Sur. A última atualização, né, do macOS está prometida para ser lançada no dia 12 de novembro, na próxima quinta-feira, e finalmente, né, vai trazer para os usuários todas as novidades prometidas em junho, na WWDC, em junho desse ano. Como a empresa cansou de falar durante o evento, esse macOS é 100% compatível com os novos MacBooks e tem algumas vantagens, né, como ele já está 100% otimizado para rodar em cima desse processador, assim como os iPads e iPhones. Então, vai ser bem interessante ver essa junção, né, de hardware e software da companhia, agora também dos MacBooks e Mac Minis. Enfim, como eu comentei no episódio passado, a Apple realmente não fez, né, um upgrade visual, mas em compensação ainda assim essa é uma máquina interessante no final das contas, já que é um hardware consolidado, né, já é um corpo consolidado do MacBook, do Mac Mini. Então esse computador já passou por todos os problemas que ele poderia ter com teclado, com tela, então já é um computador consolidado, acho que esse que é o ponto. E agora ele traz uma grande novidade, que é o processador. E me parece que a Apple está fazendo o mesmo calendário, né, seguindo o mesmo calendário que ela fez no PowerPC para Intel. Quando ela fez essa primeira mudança, ela fez exatamente a mesma coisa. Ela prometeu 2 anos de mudança de processadores, e o primeiro computador que ela migrou, os primeiros computadores, né, não tiveram nenhuma mudança externa, apenas interna. E me parece que ela está fazendo a mesma coisa, o que é bem interessante. Mas agora só nos resta esperar então os primeiros reviews, ver a galera pegando esses computadores, fazendo os benchmarks e fazendo os primeiros testes. Isso vai ser bem interessante. Eu estou bem animado, gosto bastante de MacBook, como eu já falei. Mas e vocês, gostaram dos novos MacBooks? Gostaram desse episódio extra? Estão gostando desse novo formato do podcast? Deixe seu comentário lá no meu Twitter ou no meu Instagram, @Arthur_SVG. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem que eu respondo a vocês por lá. Se você acompanha esse podcast no Apple Podcast, deixe seu comentário e suas estrelas. Se você acompanha no Spotify,
não deixe de seguir a página do programa. Agora, se você acompanha o podcast em vídeo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do programa, de ativar o sininho e de deixar o seu like. Assim vocês ajudam no crescimento do Tech Talkcast em todas as plataformas, beleza? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e fui!